16 de abril de 2019. Peço ao senhor Hélio Janone, nomeie como secretário ad hoc. Vai lá. Peço ao senhor secretário que faça chamar o nominal dos vereadores presentes. Vereador Jones. Presente. Sebastião Gomes. Rafael. Fernando. Ismar. Luiz Carlos. Presente. Angelino. Presente. Edmar Gomes. Presente. Presente. Acordo, senhor secretário. Acordo. Havendo quórum, em nome de Deus, está aberta a sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 16ª. Peço dispensa. Vereador Donde peço dispensa. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários levantem. Aprovado. Há expedientes? Não. Não há. Hã? Dois? Cadê? A abstenção de terreno baldio, de Andrelina e horário de educadores físicos, Luiz Carlos Alonso. Estou aqui. Uso da tribuna, senhor? Uso da tribuna, Marrom, não? Passamos ao pequeno expediente. Vereador Ismar. Cadê o negócio de falar? Onde é que está o negócio de falar? Não passou por aqui. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Prometo ser bem rápido, só para comunicar à mesa da Câmara, senhor presidente, que na quinta-feira eu estive no Colégio Estadual André Seugling, ministrando uma palestra sobre o projeto de lei que nós aprovamos aqui, né, Rafael? Sobre o narguile e o cigarro eletrônico, Colégio Estadual André Seugling, na quinta-feira passada, só para que fique registrado. E também o Fórum Municipal de Educação, onde estivemos presentes na UEMP, eu e o vereador Rafael Sampaio, assistimos lá a abertura, assistimos a palestra do professor Eduardo Damasceno, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, só para que fique registrado, senhor presidente, essas duas participações em nome da Câmara Municipal. Obrigado. Vereador Rafael. Senhor presidente, senhores vereadores, agora no pequeno expediente a gente vem comentar aí, nós fomos procurados por vários servidores por conta da apreensão que está gerando a questão da ação que visa anular o concurso público realizado aí no passado. A gente estava ouvindo alguns desses aprovados no concurso, foram aproximadamente 200 funcionários que hoje trabalham aí na prefeitura e parece que eles estão recebendo uma intimação da justiça e isso causou muita apreensão neles, porque eles temem, e com razão, que se o concurso vier a ser anulado, eles correm o risco de perder aí o emprego e pessoas que já estão aí há algum tempo trabalhando e pessoas que tinham outros concursos largaram. E a gente fica muito apreensivo com isso, porque fica preocupado, são 200 famílias que, se isso acontecer, pode criar um grande problema. Talvez fosse o caso até da gente acompanhar essa situação de perto. É óbvio que se houve alguma irregularidade no concurso, essa irregularidade tem que ser apurada, tem que ser investigada e as pessoas que a praticaram têm que ser punidas dentro da lei, mas tem que tomar o cuidado com as pessoas de boa fé que fizeram o concurso, foram aprovadas e estão aí nessa expectativa. Imagina que elas estão com uma espada no pescoço, aguardando o julgamento dessa decisão,
que, se for favorável à ação, correm o risco mesmo de perder os seus empregos. Então, eu acho que era uma questão da gente dar uma analisada, verificar e, às vezes, até ir tentar conversar com o juiz, Ministério Público, no sentido de tentar preservar essas pessoas. Vereador, muito obrigado. Oi. Eu sei que é pequeno expediente, mas você sabe só informar qual a alegação da Justiça para o cancelamento do concurso? Parece que são dois motivos, parece. Parece que houve algum problema na questão da licitação da empresa que foi contratada para realizar o concurso. E o outro, parece que houve, na época, um depoimento de que reforçaram algumas questões que haviam sido assinadas, e isso gera uma interferência na prova, e isso até foi motivo, parece, de alteração, de colocação de pessoas, e é esse um dos motivos que o Ministério Público está levantando para anular esse concurso. Foi o último que, acho que é o último que teve, né? É o último que teve. E quem é desses servidores, parece que eles estão recebendo essa semana, acho que todos eles estão recebendo intimação a respeito da existência da ação, e daí surge a apreensão. Todo mundo vem perguntar, e aí? Há o risco mesmo da gente perder? Eu não acompanhei o processo por inteiro, mas é óbvio que dentro dos pedidos, um dos pedidos é a anulação do concurso. Se o concurso for anulado, mesmo que a pessoa já tenha passado pelo estágio probatório, e essa contratação, como ela é nula desde do seu início, a pessoa pode perder o emprego. E seriam, parece, 200 servidores. Não sei se hoje ainda está esses 200 trabalhando, mas são muitos servidores que estão numa expectativa, estão numa agonia, e com razão, né? E acho que a gente tem que dar uma olhada nessa situação. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, caros telespectadores que nos acompanham através do site da Câmara, né? A gente tem que procurar, às vezes, inspiração até onde não tem e não existe. Por isso que não pode se dobrar. A gente recebe com muita tristeza a notícia da AGEPAR em dar um aumento de 12,3% na conta da água da população. Sinceramente, quero dizer aos senhores que não gosto muito de me debruçar a questões aonde o vereador não tem quase nenhuma interferência. Mas nós precisamos de fazer uma reflexão, porque em 2006, esta Câmara de Vereadores aprovou o contrato de concessão com a Sanepar por mais 30 anos e perdeu uma oportunidade na época de buscar instrumentos nesse contrato que evitasse da população estar sendo penalizada como está sendo hoje. Dos 399 municípios do Paraná, na sua grande maioria, estão atreladas à Sanepar. E, na realidade, eu quero dizer aos senhores que, durante os 8 anos do governo Requião, ficou sem aumento da água e sem aumento da luz. E, para os senhores terem uma ideia, o pagamento da luz fraterna era feito com o lucro devido ao governo do estado do Paraná. Era feita uma compensação. Dava o lucro da Copel e esse lucro pagava o programa Luz Fraterna, que passava na época de 100 kW. A Sanepar, senhores, para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, ela teve um lucro de 892 milhões, mas aos acionistas foi distribuído 326 milhões. E é o capital estrangeiro hoje que explora a Sanepar do estado do Paraná.
num período, a inflação foi de 157%, quando o aumento chega a 139%. Hoje a atividade da Sanepar não é atividade mais de levar água, não é atividade mais de levar, não tem mais a sua atividade fim de levar vida. A sua atividade é de entrar no capital vadio das bolsas de valores. A sua finalidade hoje é especular na Bolsa de Valores como uma das ações mais valorizadas que existem nas Bolsas de Valores do Brasil, que é da Sanepar, para dar lucro sobre lucro. E no governo do seu Beto Richa, o secretário de administração, que era o seu amigo de longa data, que fez uma caminhada longa com o seu Beto Richa, votou quando foi dado o aumento do percentual de distribuição dos lucros, se não me engano, em torno de 30% para 50% dos lucros para os acionistas. Ele foi demitido no outro dia, num dia, e no outro dia foi nomeado um novo representante do governador, e foi aprovado isso. Senhores, a Sanepar tem na sua função dar fonte de água e fonte de vida à nossa população. Infelizmente, o governo do seu Ratinho está começando agora, e nós, nas câmaras de vereadores, devemos apresentar, se for a vontade dos senhores, uma moção de repúdio a essa atitude que a AGEPAR está tomando. Tem que se mostrar agora no começo da coisa, porque senão é lucro sobre lucro. A XP, uma das maiores bolsas de investimento do nosso país, procurou o senhor João Arruda e ofereceu para ele uma ajuda de campanha. E essa ajuda de campanha consistia no seguinte, que se ele ganhasse o governo, ele daria um aumento para os próximos 4 anos. Com isso, ela, com essa informação, passaria a orientar os investidores que fazem investimento na XP Investimentos, na XP Investimentos no Brasil. E a Sanepar hoje é uma das ações mais especuladas que tem hoje vereador, na Bolsa de Valores. Mas com isso o senhor está dizendo, então, que o Ratinho recebeu dinheiro? Não, eu estou dizendo... Indiretamente tá? Você quis dizer isso, não? O que o senhor está querendo é colocar isso na minha boca, boca, o senhor quis dizer, que é uma prática antiga. Não é para... Né? O senhor dá a entender, o senhor dá a entender, porque o senhor joga o seu candidato dizendo que foi especulado com eles e que ganhou e está criticando o que ganhou. Então o senhor dá a entender... O que eu estou dizendo, presidente, é um relato do João Arruda que ele fez no Facebook. Ele fez um relato que eu estou transmitindo aos senhores no plenário da Câmara. Esclareça bem para não dar conotação que o outro recebeu. No plenário da Câmara. E aí é o seguinte, se o senhor traduziu dessa forma... Eu não traduzi nada, eu não sou tradutor, não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo é o senhor. Reproduzindo o que o senhor João Arruda disse. E está aí, um aumento de 12%, 3%, quando o funcionarismo público do Paraná não teve aumento, quando o funcionarismo público municipal não tem aumento. Nós vivemos num tempo de carestia. Nós vivemos num tempo que somente o trabalhador está sendo prejudicado. E os governos estão com uma boca grande em si, aumentando IPTU, aumentando ISS, aumentando a água e aumentando todos os impostos. Nós, vereadores, deveríamos fazer uma moção de repúdio a esta ação que está acontecendo aqui no Paraná. O pau tem que começar já, porque senão até o final desse governo a gente não sabe para onde vai as coisas. A coisa vai ganhando força, vai ganhando musculatura cada vez mais. E nós vamos ficar aqui, que tivemos o voto das pessoas da Di Cornélio Procópio assistindo a esse nível de injustiça que acontece. Nós vamos ficar assistindo a tantas outras injustiças que vêm acontecendo em nível de todos os governos. Né? Já não chega a semana passada que os caras do Exército metralharam lá uma família. Entendeu? Agora pegou numa arma, vamos atirar, né? Entendeu? As coisas estão em todos os níveis disparando desse jeito. Nós precisamos, homens de bom senso e nacionalistas, de reagir a essa situação dos governos nos seus vários níveis, federal, estadual e municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos. Está animado, Fernando.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Fernando voltou animado para o discurso que eu já tinha visto, né, com essa ênfase em outras situações, mas à parte a validade da reclamação, nós temos alguns procedimentos aí que nós estamos dependendo bastante do governo do Estado e não seria de bom tom essa Câmara aprovar uma moção de repúdio ao governador numa hora dessas, né? É evidente que vale os questionamentos todos, né? Mas na política também vale o bom senso, né? Nós temos que ter essa noção de tempo, de hora e de local para esses questionamentos. Então, se tiver uma moção de repúdio, já digo aqui que sou contra esse tipo de reajuste, acho que o governo não ouve muita população para fazer, mas acho que nós não temos autonomia nenhuma também para interferir nesse processo, a não ser aprovar aqui uma moção de repúdio e a cidade pagar o preço por isso, e não cabe a nós esse tipo de situação. Senhor presidente, eu abordei aqui, eu enviei com atraso os 3 requerimentos, 2 requerimentos e uma indicação na sessão passada, e acabo entrando nessa sessão. Aquela questão da rádio, então, eu não vou abordar, porque já abordei aqui. Acho, só para pontuar, acho muito importante para os vereadores todos, e para o próprio presidente, para os demais vereadores que têm a pretensão até de um voo mais alto aí na política, que nós tenhamos canais abertos num momento em que a classe política toda é crucificada, acusada inclusive de culpa que não tem, né? Tem uma série de problemas acontecendo aí e a classe política paga o preço só pelas situações ruins que acontecem e ninguém dá mérito e nem valoriza as coisas boas que os políticos fazem, inclusive nessa Câmara de Vereadores. As coisas boas que são feitas aqui, elas precisam de ampla divulgação, até porque a maioria dos vereadores aqui vão mesmo disputar a eleição ano que vem, e enquanto o Poder Executivo, e é normal que tenha os canais abertos, ele pode chamar uma coletiva para a Prefeitura e defender a administração, e é natural que faça. Enquanto isso, a Câmara de Vereadores ela fica mais acuada, mais sujeito à crítica e sem espaço para se defender da maneira adequada. Até perguntei para o André, porque lá no CREA, eu não tenho, até por uma determinação de trabalho mesmo, nós não podemos ficar ouvindo rádios durante o dia. Então, se perguntarem para mim quais são os vereadores que têm espaço nas rádios aí durante a semana, eu não vou conseguir nem precisar, porque realmente não acompanho. A Rádio 104, aqui vou citar o nome, aos sábados eu sempre vou. A Rádio Cornélio de vez em quando convida, mas eu não sei se todos os vereadores têm convite e comparecem nas rádios e divulgam os trabalhos que estão acontecendo. Então, a transmissão da sessão seria bastante interessante por isso. Da mesma forma, senhor presidente, tem um outro requerimento. A vereadora Angélica aprovou quando presidente, aprovou aqui um projeto da Câmara itinerante. Nós fizemos uma só em Congonhas, provavelmente com a divulgação ruim, no momento inadequado, Hélio. Mas a ideia era levar, e isso também serve para os vereadores aí, com pretensão maior. Se a população não vem até a Câmara, a gente podia analisar, sim, a possibilidade de, numa situação ou noutra, descentralizar a sessão e, de repente, ir até os bairros para ter esse contato mais próximo com a população. Tem um monte de assuntos importantes para debater, e nem sempre também a população tem tempo durante o dia ou disposição à noite para comparecer numa sessão para debater. Aquela ideia, por exemplo, de fazer a sessão na UTF-PR é ótima, né? Para discutir aquela questão lá do Parque Tecnológico lá dentro, é uma iniciativa muito válida. Mas eu vou dar só um exemplo, senhor presidente. Vou dar só um exemplo. Nós temos, por exemplo, essa questão da criação do curso de medicina, e eu não sei até onde não seria pertinente também uma sessão dessa na UEMP, que são muitos alunos de nível superior, e acredito que a maioria deles não tenha nem ideia do funcionamento de uma Câmara de Vereadores, e como é que são debatidos os temas e os assuntos aqui. Então, eram esses 2 assuntos aqui no início que eu queria pontuar. Vereador Ismar.
volta ao grande expediente, abordando um tema complexo, difícil, mas que precisa ser abordado, nós não podemos fugir dele, sobre a maconha. E isso por quê? Porque foi feito o maior estudo do mundo, que foi publicado agora, recentemente, no jornal, no JAMA, que é Jornal da Associação Médica Americana, um dos periódicos mais respeitados do mundo em matéria de medicina. E o JAMA fez um trabalho com 23 mil jovens, 23 mil jovens. E mostrou que a onda da maconha está se espalhando pelo mundo, inclusive dos 50 estados americanos, 33 eles já decidiram pela descriminalização da maconha, né? Nós temos um exemplo aqui na América do Sul, o Uruguai, que não só aprovou a descriminalização da maconha, como produz e vende a maconha em farmácias, né? Foi o primeiro país a fazer isso. Mas existe uma coisa paradoxal. O Supremo Tribunal Federal julgará agora em junho a descriminalização da maconha até 25 gramas por usuário, Gilmar. E o placar, quando essa sessão foi suspensa, há 4 anos atrás, em 2015, nunca mais foi retomada, estava 3-0 a favor da descriminalização da maconha. E vai ser retomada agora em junho. O Dr. Ronaldo Laranjeira, professor da Universidade Federal de São Paulo, a maior autoridade em droga do Brasil, maior autoridade em dependência química, desculpem, do Brasil, diz o seguinte: de forma surpreendente e assustadora, o hábito entre os jovens tem sido ignorado na maioria das decisões das autoridades judiciárias, o próprio STF. Quer dizer, com certeza o STF vai aprovar a descriminalização da maconha. Só que o STF provavelmente não se inteirou dos males que a maconha causa. E desde 2012 existem inúmeras pesquisas mostrando o dano que ele pode causar. Concede uma parte, doutor Ismar? Pois não. O senhor foi feliz quando o senhor disse que o STF não se inteirou dos males que a maconha causa. É um grande mal. Mas nós temos vários males lá que eles também não se inteiraram, então são desfavoráveis. Então, o que nós podemos esperar do STF? Realmente, pouca coisa hoje. É triste, é lamentável, que as pessoas que nos tinham que dar segurança jurídica são as pessoas que, infelizmente, nos dão insegurança jurídica. Com certeza. Edmar, a pesquisa diz o seguinte: se fumar 4 cigarros de maconha por semana, não é por dia, por semana, durante um ano, o indivíduo tem, o jovem, está falando aqui do jovem, a pesquisa é para jovem, 37 mais chance de entrar em depressão grave. 37% a mais. Quer dizer, se 100 pessoas que não usam maconha fazem 10%, o indivíduo que usa maconha tem chance de fazer 37% a mais de depressão. Ele tem uma chance maior, 50% maior, de planejar e cometer suicídio. E o índice efetivo de suicídio entre os jovens, isso é pesquisa do JAMA, não é meu, hein, não é minha. Entre os jovens usuários de maconha, 3 vezes mais do que na população geral cometem suicídio. Então, o Dr. Ronaldo Laranjeira conclui, para a gente terminar, diz o seguinte: Rafael, vou repetir aqui.
De forma surpreendente e assustadora, o hábito entre os jovens tem sido ignorado na maioria das decisões das autoridades. Com isso, estamos criando uma geração de adultos psicóticos. Vou repetir, estamos criando uma geração de adultos psicóticos. Lá na frente nós vamos ver o que é que vai dar esse país. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Rafael. Aproveitando aqui a deixa do Ismar, é óbvio que a maconha é uma droga, faz o mal, tem que ser proibida, mas existe também drogas legalizadas que não têm a mesma rigor da lei. E eu acho que essa era uma questão muito preocupante, que deveria ser melhor debatida. E a principal dela, sem dúvida nenhuma, é o álcool. O álcool é uma das drogas, se não é a droga que mais mata no país, seja por questões de trânsito. E todo mundo fala que a maconha é a porta de entrada para as outras drogas. Eu costumo dizer que a porta de entrada é o álcool, porque, na maioria das vezes, a pessoa que bebe não fuma maconha, mas a maioria dos que fumam maconha começaram bebendo e fumando cigarro também, que é outra droga que a gente tenta até evitar, mas são questões que deveriam ser melhor. E olha que o programa de combate ao fumo do Brasil é exemplo, né? A lei que proibiu o consumo de cigarro em ambientes fechados fez com que o consumo do cigarro diminuísse muito no país. Eu sou fumante, eu sei, eu lembro que antigamente a gente ia para as faculdades, quase todo mundo usava o cigarro, e hoje, quando eu passo nas faculdades, vejo muitos poucos fazem isso, e isso é um trabalho que foi feito, bem feito com relação ao cigarro, ainda muito a avançar, mas era também questões que devem ser levantadas com relação à bebida. A gente já está vendo em algumas cidades a proibição da bebida em lugares públicos para evitar a exposição disso. Acho que Londrina teve uma lei nesse sentido. E é uma questão de se discutir, de se pensar que a gente tem que combater isso mesmo. O álcool, a gente sabe, além dos malefícios para a saúde, os malefícios que provoca para os terceiros. Aproveitando aqui, eu sei que toda semana a gente tem falado aí da Zona Azul, mas toda semana vem várias reclamações, e uma que veio, que várias pessoas cogitaram com a gente essa semana, é a falta de estacionamento para idoso e deficiente. Inclusive, hoje eu fui lá na Receita Federal, e o pessoal da Receita Federal falou, nós tínhamos feito aqui uma vaga especial para deficiente, porque muitas pessoas que vão lá resolver a questão do INSS são deficientes, outras muitos idosos, e eles falaram até que eles tinham providenciado a plaquinha de deficiente, tinham pintado lá, e por conta da Zona Azul acabaram retirando, dificultando. E outras pessoas vieram reclamar também que em alguns pontos onde os idosos eram mais acessíveis aos idosos, acabaram sendo retirados esses pontos. Concede uma parte? Sim. Eu fui me informar a respeito dessa vaga de idoso, né, porque eu tenho a carteirinha de idoso também, né? E tem alguns postos na cidade que tem a vaga do idoso deficiente. Mas se você tem aquela plaquinha do idoso, você pode parar em qualquer vaga na cidade, desde que respeite as 2 horas. O idoso não tem que parar na vaga só do idoso, pelo menos foi o que as moças da rua me falaram. Entendeu? Mas será que tem alguma plaquinha de deficiente? Não, mesmo que não tenha a placa,
Você pode parar em qualquer vaga da cidade e coloca lá no painel do teu carro lá a plaquinha tua. A do idoso eu lembro que tinha, o pessoal tirava uma foto. Uma A carteirinha. A dos deficientes também está tirando, será ali na Zona Azul mesmo, no local da Zona Azul? Você pode parar o carro em qualquer vaga da cidade. 2 horas. Sim, mas de deficiente, onde será que pega? Em qualquer lugar. Sim, não, eu posso parar em qualquer lugar, mas eu tenho que mostrar que é de deficiente. Aquela identificação. Não, mas onde pega o cartão? Na prefeitura, protocolo. Faz um departamento de trânsito. Talvez isso deveria, então, ser melhor divulgado para as pessoas saberem, porque as pessoas não estão tendo conhecimento disso. A vaga do deficiente, do idoso, ela é exclusiva a ele. Mas nada impeça que, se essa vaga estiver ocupada, é isso que o Gilmar está explicando. Ele pare numa outra vaga, desde que ele coloque a carteirinha. E é claro que a carteirinha ele tem que colocar, em qualquer das vagas que ele for utilizar, ele tem que colocar o cartão dele. Então, se for dessa forma, né? Se for dessa forma, seria então a área, interessante a que até está divulgar. demarcada acaba sendo uma área de escape para a pessoa não parar naquele local, né? Melhora para a pessoa, porque daí ela pode parar em qualquer lugar. Aí é uma situação melhor. Mas pelo que eu estou entendendo, as pessoas não estão tendo esse conhecimento, tanto é que o pessoal do INSS, eu estava lá, do INSS da Receita Federal, tiraram a placa aqui. Vereador, só me concede uma parte sobre a questão da Receita Federal ali. Já vou falar bem o português bem claro ali. Ali eles tinham uma vaga exclusiva para os funcionários da Receita Federal. Às vezes pode ter sido isso que eles estão querendo. Tinha 2 vagas, uma para idoso e uma deles que eles não deixavam ninguém parar. O que eles vieram falar foi da de deficiente. Acho que tinha uma com deficiente, tinha até uma placa que eles mesmos falaram que tinham providenciado. Isso aí tem que ser melhor divulgado, porque eu acho que as pessoas não estão tendo esse conhecimento. Outra pessoa veio falar para mim, tiraram a vaga do idoso da frente do Canção. Até eu falei, mas a Canção tem estacionamento ali, né? Mas as pessoas às vezes ali estacionavam algum idoso, alguma coisa. Então talvez seja melhor. A única coisa que precisa é vários documentos. A pessoa ir lá, se cadastrar, pegar a carteirinha, né, comprovar que ela é... idoso ou deficiente. Isso, que eu já vi esse procedimento. Vereador, eu acho difícil resolver tudo. O problema que está é nos locais que as pessoas estão. Vamos supor, a Receita poderia alocar um local diferente da avenida. Ele já paga o aluguel daqui lá. Poderia ser afastado do centro da cidade. Ele já paga um aluguel caro lá, que afasta a cidade, que não tem problema para as pessoas ir lá. Aí já é do federal, né? Eles também têm que começar a ver o desenvolvimento da cidade. Elinho, eu acho importante a gente fazer essa divulgação de como funciona isso, porque o que as pessoas vêm reclamar, tiraram a vaga do idoso. Eu vou levar lá ver como eu concordo. Mas a empresa veio aqui em Cornélio Procópio, o pessoal vinha reclamar que não tinha Zona Azul, ou amarelinho. Veio, nós estamos com um problema que está cobrando. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a mudar de lugar. Uma receita de procurar um local que não tem Zona Azul. Porque aqui em Cornélio tem um monte de imóveis grandes aí que pode ocupar esses lugares, que dá uma atenção melhor para as pessoas. Eu vejo que as pessoas, nós queremos pôr no centro. Mas não adianta. Eu sou funcionário público, nós tínhamos aqui, Fernando, na PP, era uma dificuldade para estacionar carro, nós fomos lá para o fundo da cidade. E hoje está chegando o carro lá, nós temos que ir mais para frente. Eu acho que tem que começar a criatividade, deixar os prédios do centro da cidade e alugar mais barato ainda para o fundo da cidade. Não, com relação a isso, eu até concordo, Elinho. Acho até que a Receita não precisava ser aqui na avenida, porque quando não tinha Zona Azul era uma dificuldade tremenda para estacionar ali. Pode até... Tem um prédio mas aí já não está dentro da nossa... O governo, que é o governo federal, tem um prédio do INSS lá, sabe... parado lá, eles podiam usar aquele prédio. Sabe, o governo tem que começar a juntar essas pessoas para diminuir aluguel, economizar dinheiro dessa forma. Vamos fazer uma indicação aí. Isso, eu acho que era importante. Isso que era bom a gente fazer um abaixo-assinado e mandar para o governo do Estado e para o governo federal. Que nós pagamos aluguel. Tem prédio do Estado aqui que só tem 3, 4 funcionários. E nós pagando um aluguel caro, eu acho que tem que começar a rever a situação.
Nós estamos lá, tem a FAF Centro, junta tudo o órgão do Estado, coloca lá. Para trabalhar em qualquer lugar é bom, e é economia para o Estado e para o país. Porque não adianta, eu sou da Receita, eu tenho que estar no centro da cidade. Não precisa estar no centro da cidade, não, que todo mundo procura. A Receita pode ir em um lugar mais espaçoso, mais tranquilo. Eu acho que tem que ser, a pessoa tem que começar a mudar. Até nós da Câmara hoje tem que começar a pensar nesse sentido, a Prefeitura, começar a sair do centro. Vereador Rafael Sampaio, eu tenho tentado entender a questão da Zona Azul, mas nós partimos do princípio seguinte. No período que o ex-prefeito Fred foi prefeito dessa cidade, e que nós aqui fazíamos crítica pesada, mas a Zona Azul estava funcionando. Agora implantaram essa Zona Azul, foi um baita de um tiro no pé. Está esvaziando o comércio local da nossa cidade. A Zona Azul, lamentavelmente, pelo sistema de totem que foi colocado, ela está se colocando de uma forma que contrapõe ao objetivo comum, que era disciplinar o estacionamento e dar mais vagas no estacionamento para o comércio local. Se a gente vai observando todas as vezes que vem ao centro da cidade, diminuiu o fluxo de veículos. Antes tinha um problema, era muito carro parado no centro da cidade. Agora, o que está acontecendo? As pessoas estão se cansando. Tá? E o que a gente lamenta, tá, é que Fernando, deixa eu só colocar uma... Eu achava que o sistema do Fred, do papelzinho, fosse melhor do que o atual. Mas eu já usei o atual e funciona muito bem. Eu cheguei para a menina, dei R$2 para ela, ela bateu lá no celularzinho dela, lá, o número da minha placa. Eu tinha que ir para outro local. Eu disse, não, você não precisa mais comprar. Você pode parar no outro local que você for aí, que você tem a cobertura de 2 horas lá. Então ficou bom, cara. Sim, que mas, pessoal Gilmar, tem que ser mais divulgado, só aprender a usar, então, cara. Quando você encontra a menina, você leva sorte. No centro está cheio de menina. Outra reclamação que a gente tem ouvido é isso, é a falta de pessoal e a distância dos... O vereador Rafael, o Fernando está assim, é que nós não estamos preparados para essa tecnologia avançada que veio. A grande verdade é essa. Eu mesmo sou ignorante dessa parte, eu encosto o carro e fico esperando. Sabe, a menina chegar. Infelizmente, nós estamos perdidos na situação. A tecnologia veio tão avançada, que você vai hoje no Banco do Brasil, não tem quase ninguém, porque hoje é tudo no celular que você faz a conta, paga a conta. Ontem eu fui no Banco do Brasil, não tinha ninguém. O cara falou, rapaz, um dia Deus não tem ninguém no Banco do Brasil. Por quê? Hoje é tudo no celular, paga, faz, tudo. Então, aconteceu a tecnologia no nosso país muito rápido. E a economia também, ela está uma situação crítica no novo país. Então, o pessoal está ficando mais em casa. Sabe, a gente tem que começar também a pensar dessa maneira. Esse sistema interplanetário que foi colocado aqui em Cornélio está criando uma dificuldade muito grande. É visível isso aí. Não adianta, a reclamação é sistemática. E eles não têm respeito nenhum. Aumentaram aí, colocaram estacionamento onde não devia, demoraram muito para retirar, teve muita chiadeira para isso. Agora pintaram rua que não estava proposta no projeto de lei. Quer dizer, os caras estão fazendo o que querem e o que não querem, entendeu? Não dá. Desse jeito, não dá. Ou a gente procura se adaptar a uma realidade mais próxima daquilo que é a Cornélio, a nossa região, ou senão, lamentavelmente, foi um baita de um tiro no pé. Então é só pedir para cancelar, igual cancelou em Camboriú. Vamos entrar na justiça, cancela esse troço. Deixa o povo estacionar aí. Sim. Eu acho que sabe. Só tomar atitude. Sim. Nós temos que parar. Eu sempre digo que o lado político chega 2020, nós estamos em 2019, nós temos que parar um pouco do lado político. Não estou fazendo críticas aqui, não. Quando o vereador Fernando Pepes ele citou que no ex-prefeito Frederico Alves, era um outro momento da economia, vereador. Quem gera emprego todo dia, quem vive realmente do dinheiro circulante, sabe disso. Não estou dizendo que o senhor não gera emprego, não estou dizendo que o senhor não vive do dinheiro circulante. Só que o senhor vive de uma renda que todo dia 30 chega o salário, está lá, porque o senhor é funcionário público. É diferente de quem precisa produzir, o dinheiro está circulante. E hoje nós não temos dinheiro circulante, não é em Cornélio, é no Brasil inteiro. Eu estava no final de semana em Londrina. É claro que os números, para você impressionar, doutor Gilmar, eles vão dizer que foi fabuloso, mas foi uma porcaria. Porque a agricultura está decadente, a pecuária está decadente, o Brasil hoje está sem dinheiro.
E nós não podemos culpar um presidente que está 100 dias aí, porque a mídia hoje culpa que tudo que tem de ruim no Brasil é culpa do Bolsonaro. Eles esquecem que isso aí vem lá atrás. Não estou culpando o PT, não estou culpando o PSDB, não. Isso é um bolhão que vem se formando com o tempo. Então a gente tem que saber distinguir isso aí. E em relação, se a empresa não está boa, vamos todos nós aqui, 3 vereadores, vamos assinar um documento, pegar o Rafael Sampaio, que é advogado, outro advogado, vamos ingressar com uma ação na justiça, vamos pedir a retirada da empresa e assumirmos o ônus. Nós temos um bônus, mas nós temos que assumir a responsabilidade do ônus. Temos que estar cientes disso. Se lá na frente o tiro vier no nosso pé, nós temos que estar cientes sobre isso. Acho até que ninguém aqui está querendo a retirada. O que a gente está querendo, na verdade, é o aperfeiçoamento do sistema para que ele venha a realizar o que foi proposto. Agora, mudando de assunto, esse fim de semana nós fizemos uma andança grande aqui pela cidade. Uma coisa que a gente notou, já foi questão de vários debates aqui, é a sujeira que se espalha na cidade, pontos que as pessoas usam para jogar os lixos. Já vimos aqui discussão a respeito dos ecopontos, vimos aqui várias discussões e a gente tem que tentar buscar soluções. É óbvio que a principal solução seria a conscientização da população a respeito da educação para não se jogar o lixo em qualquer lugar. Mas isso aí talvez tenha que evoluir um pouco e então nós precisamos de uma maior... Diga. Vereador, eu vi até o vídeo que você aprontou. Na entrada de Congonhas tinha um cestão de lixão. Eu pedi para o subprefeito de Congonhas tirar o lixão de lá. Era uma vergonha. O pessoal da cidade de Cornélio Procópio, eles não têm uma cultura de coleta de lixo, doutor Ismar. Eu passava, até parei um dia, o cara veio, parou, foi com o carro, jogou o lixo lá. Final de ano foi uma vergonha para Congonhas, na entrada de Congonhas, aquele montão de lixo. Aí eu falei para o subprefeito, você vai lá e me arranca aquela lixão lá, que é uma vergonha para Congonhas aí. Ele arrancou, acabou o lixão. Então, sabe, é uma cultura que as pessoas não aceitam, tem que arrancar. Aquele lixão, acho que é no aeroporto, né? Aeroporto. Tem que arrancar aquilo lá, porque as pessoas daqui da cidade... Acho que tem um outro também lá em frente, próximo, após o Cadeião também. Isso, tem que tirar. Não foi aprovado esse tipo de lixão em Cornélio Procópio. Isso. Então, acho que as pessoas têm que começar a ter uma educação diferente, Ismar. O pau tora. O pau tora na cabeça nossa como vereador aqui, mas as pessoas não estão nem aí. Eu pago imposto. Mas, pagar imposto é para você jogar lixo na rua? Rafael, isso que você está dizendo, é uma cultura popular dizer, porque aí tudo vai em cima que a pessoa menos esclarecida, menos favorecida financeiramente. Esses dias eu estava na saída aqui do Cibim, estava ali na Tia Lena. Eu estava saindo para ir para uma propriedade nossa, daqui a pouco eu estou tocando ali, daqui a pouco para um cara com uma caminhonete Hilux, me jogando um sofá, ali naquele terreno ali do Demir Alfredo, ali no Jardim Universitário. Era 5 horas da tarde. Olha o absurdo onde nós estamos. Aqui na cidade, quantas e quantas vezes eu estou andando, eu vejo a pessoa, está acabando de fumar, abre o vidro e joga o cigarro. O outro pega, joga a latinha. Aí depois que acontece que o bueiro está entupido, que as coisas acontecem, a culpa é da Câmara, a culpa é do prefeito, a culpa é dos políticos, né? Nós temos, não adianta, é a conscientização das pessoas. De qualquer forma, o que a gente, na próxima semana, aí nós ficamos pensando e fomos ver leis a respeito dessa questão da limpeza. E a gente viu uma lei muito interessante na cidade de Foz do Iguaçu, onde foi feita PPPs, até a gente aprovou no começo da atual administração, uma lei permitindo que a administração faça parceria pública-privada com as empresas, onde algumas empresas faziam as lixeiras no centro da cidade e ocupavam aquele lugar para fazer divulgação, propaganda, marketing da imprensa, que colocavam as lixeiras, possibilitando assim que as pessoas jogasse o lixo nelas. E a gente está apresentando na próxima sessão um projeto nesse sentido, e eu acho que essa é uma questão que a gente tem que começar a pensar não só para a questão do lixo. Vereador, eu concordo com você. Até esse dia eu vi uma reportagem
estava passando uma filmagem aqui, a lixeira subterrânea. Sabe, eu não sei qual cidade do país aqui estava... Eu fotografei essas lixeiras em Presidente Prudente, trouxe aqui para o AMIN. Sabe, é uma coisa interessante. Nós podíamos trabalhar sobre isso aí, faz o buraco na cidade, nas ruas, e joga o lixo, está lá dentro, o caminhão vai e coleta o lixo, você não vê lixo nenhuma na cidade. É container aqui lá. Isso mesmo, Dé. É um tubo, Edmar. Ele tira. É um tubo fora da... é um tonel subterrâneo junto com um túnel pequeno de mais ou menos 1 metro no máximo, e todo mundo joga ali. A lixeira enche, o cara vem com um caminhãozinho, ele tira aquela cheia de lixo e já põe outra vazia. É o mesmo sistema não dá trabalho nenhum. Mesmo sistema. Então, temos que trabalhar nesse sentido aí, buscar um recurso para implantar na cidade de Coronel Procópio dessa maneira. E acho que o recurso aí, e aí que é o principal, viu, Elinho? A gente aprovou uma lei, que é a PPP. E eu acho que, infelizmente, ela não está sendo bem utilizada. Deveria ser mais utilizada. PPP é a parceria com a entidade privada. Pegar as entidades privadas e fazer com que elas participem desses processos, não só da limpeza, como outros, onde elas vão também usufruir de uma propaganda, de um marketing, e isso vai gerar aí... Eu acho que vem o caso, Rafael, fazer uma reciclagem aos assessores do município de Coronel Procópio para começar a ter uma visão de cidade inteligente. Nós estamos, assim, muito atrás de muitas cidades. Não estou dizendo, vereador. Estou dizendo que tem que ter um curso para essas pessoas que começam a aprender, porque não adianta ser assessor e não ter criatividade para o município. Eu acho que os assessores, eles têm que sentar na sala deles, começam a ter uma criatividade para desenvolver a cidade de Coronel Procópio. Eu gostaria de aproveitar o que o Hélio está colocando, e realmente, Hélio, você tem razão. Tá? Isso tem que ser um trabalho educacional constante e pesado na população. Porque as pessoas, vereador, eles não sabem o que é indicação, eles não sabem o que é requerimento. Aqui, às vezes, o assessor não sabe o que é projeto. Esse dia eu mandei fazer um projeto, eles fizeram uma indicação. Depois foi aprovado, aquele negócio de veneno, era projeto. Sabe, era para ler, para fazer um projeto para ser executado. Fizeram uma indicação, vereador Edmar, semana passada. Mas você coloca um ponto aí, que é ter um trabalho pesado na questão educacional da própria população, como um todo, e aí o poder público. A gente fala da população preocupada. Quais os instrumentos que o poder público se utiliza no sentido de trabalhar a consciência da população? Só para ter uma ideia, o último tem mais de R$1 milhão que é arrecadado depositado e poderia estar sendo usado na educação da população. Um grande programa, entendeu? Envolvendo todas as crianças das escolas. Isso é uma prática comum que a gente sabe que vem sendo feita. Mas potencializa isso. Às vezes a gente vê as escolas no Facebook demonstrando esse tipo de trabalho, né? Mas eu vejo o seguinte, recurso tem, né? Condição humana tem, mas precisa de decisão política para fazer um combate. Porque hoje, quando você pega ali na região do Florencio Moro, na Guia, não era assim. Hoje está cheio de móveis, cheio de coisas da minha frente, jogada ali naquela mesa ali. Isso se combate com educação. Entendeu? Se combate mostrando para a população. E recursos tem. Agora tem que tomar atitude, né? Obrigado, excelência. Vereador Luiz Carlos. Isso aí é geral, cara. Isso aí é geral. Geral. Senhor presidente, senhores vereadores, essa questão do lixo jogado aí de forma inadequada,
Não é jogado por crianças, isso aí é jogado por adulto, e adulto tem plena consciência do que está fazendo, do que é certo e do que é errado, vereador Fernando. Aí só para com punição. Então tem que pegar esse pessoal que joga, começar a aplicar multa, porque aí para. Ali para baixo não é só a questão da lixeira, ali para baixo do Cristo, ali descendo para a Água do Viado, não tem a lixeira, mas pessoas da cidade vão lá jogar lixo. Só que nós temos um serviço de coleta de lixo com dias determinados na cidade, que passa em todas as residências. Se passa coletando, por que é que essas pessoas vão... Meu vereador, é que a pessoa esquece de pôr o lixo lá fora. Aí, mais fácil, há mulheres que brigam com, não, você se vira com o lixo. Aí ele pega e põe dentro do carro depois do almoço, eu vou até lá depois lá para trás do Cristo, eu jogo lá. Ele consome com o lixo, mas deixa a cidade suja. Então, é falta de uma educação enorme de uma pessoa dessa. Tinha que ser punido também. Tinha. Lá em Congonhas aconteceu um dia atrás da pessoa, ela pegou e jogou lixo na rua, na estrada de Congonhas. É uma professora vizinha minha. Falei, poxa, o lixo passa toda segunda e sexta-feira. E o vereador Edmar aborda uma questão interessante, doutor Edmar, e preocupante. Essa questão da crise que está instalada no país, e não adianta fazer de conta que não. Eu vim de Londrina para Cornélio há 15 dias, de ônibus. Aqueles barracões que ficam às margens da BR, entre Biporã e Londrina, uma enormidade deles fechados. Empresas que... Aquilo ali é sonho de pessoas, de geração de empregos, de investimento, que acabou, faliram. E dentro de Biporã, na avenida principal, só de um lado que eu contei 22 portas de comércio fechadas. É uma situação preocupante realmente. Isso impacta diretamente também os municípios com relação à arrecadação. Ô Luiz, a rua Sergipe, Londrina, todo mundo já ouviu falar, é o foco do comércio em Londrina. Você tem mais imóveis fechados alugando hoje do que imóveis abertos. Londrina. É uma cidade que tem 550 mil habitantes e no entorno, provavelmente, na soma, quase 1 milhão de habitantes. Quer dizer, tem mercado consumidor e o comércio sentindo e fechando. Imagina uma cidade mais exposta como Cornélio, o tamanho do problema aí que nós vamos enfrentar. E até por conta disso, eu estou fazendo hoje um pedido de informação baseado na seguinte situação. Algumas pessoas estão procurando e dizendo que tem um projeto de doação de terrenos que está dependendo de aprovação da Câmara. Esses pequenos empresários que têm intenção de obtenção de um terreno na cidade, eu acho que eles entram com o pedido na prefeitura, que deve ir para o CONDEI, mas de alguma maneira alguém no meio do caminho está dizendo que o atraso deve-se a essa Câmara. E vem perguntar se de repente tem algum projeto tramitando aqui. Então, por curiosidade, o pedido de informação é para que a prefeitura e a secretaria específica relacione quais são as pessoas que pediram terreno, relacionar mesmo as pessoas que pediram, quem já foi atendido, qual a modalidade, se é licitação, se é doação, se é algum tipo de cessão, para que essa Câmara tenha até o poder também de acompanhar e fiscalizar, porque já chegou a informação também que pequenos empresários precisam de espaços pequenos e não tem, e que grandes empresas, pelo menos uma delas, já teria sido beneficiado com esse terreno. E nós temos que ver essa relação de custo-benefício. Às vezes um pequeno terreno gera uma quantidade boa de empregos e renda, e um terreno muito grande pode ser subutilizado ou mal utilizado e gerar pouca coisa para a cidade. Então, para conhecimento da Câmara, e até para quando a gente for cobrado na rua, se está tramitando nessa casa algum pedido de doação, seria interessante que o município informasse a Câmara quem são os pretendentes, onde é que estão esses protocolos e o estágio atual do pedido de doação desses terrenos. Lá, as pessoas continuam lá. A gente tem amizade pessoal, até devia ter falado isso ou por telefone ou pessoalmente, mas eu aproveito aqui a sessão da Câmara para insistir nesse assunto, porque ficou muito exposto ali, sabe?
da forma que está sendo feito. Na verdade, vereador Fernando, Não ficou bom. a resposta do pedido de informação que a administração Mas mandou... continua do mesmo jeito, não mudou, né? Mas tem uma notificação já emitida, dando prazo para eles apresentarem para a administração o comprovante de que alguém autorizou eles a fazerem aquilo. Em cima de você está dizendo, esse terreno aí é o terreno lá onde tem grandão, que tem umas pedras? Isso. É aquele. Eu fui procurado pela dona Iracema, que é uma moradora ali de perto, me dizendo em relação a esse terreno, que diz que o proprietário, pseudo-proprietário, que parece que é o cara que mora do lado ou do fundo, está puxando um biombo lá, dizendo que tinha sido autorizado pela Prefeitura Municipal. Eu falei, eu não acredito nisso. Falei, até porque ninguém na Prefeitura seria louco ou teria poder para autorizar isso. Isso aconteceu essa semana. Você vê como são as coisas, Que é né? a hora que você sai do Costa ali, vira à direita, você anda um pouco do lado esquerdo, né? Você vê como é que são as coisas, Luiz Carlos Damasio. Tem um pessoal que mora ali na Nossa Senhora Aparecida, eles plantam mandioca lá. São pessoas simples e humildes. Eles sempre preservaram aquele terreno. Aí, sábado retrasado, me ligaram e falaram, olha, o sujeito está aqui dizendo, tá, que fulano de tal, ligado à prefeitura aí, mandou a gente ocupar esse terreno. Enfiou um monte de lataiada lá, entendeu? E aquelas pessoas que tiram o seu sustento ali, tiravam a sua comida, sendo intimadas ou intimidadas, melhor dizendo, a sair do terreno. Mas a partir do momento que foi levantada essa questão, nós temos que acompanhar mesmo se é irregular ou comprova. Mas aí, vereador, eu não estou aqui para defender A nem B, sim. E tem o lado social também. A pessoa que invadiu está errada, e desculpe o trabalho social. E também, se é um terreno público, ninguém pode plantar, porque senão dá direito a todo mundo da cidade plantar. Nós não podemos ter 2 pesos, 2 medidas. Tá. Não vou entrar no contraste que a pessoa está precisando ou não, que ela está tirando o alimento dali. Tá. Isso Sabe, eu sei, vereador Edmar? mas só que se não pode para um, não pode para o outro também. Nós pessoa- não podemos ter 2 pesos, As 2 medidas. pessoas não, veja bem, a pessoa não ocupou o terreno, a pessoa planta no terreno. Mas ela tira proveito do mesmo jeito. Entendeu? É isso que eu quero Ela planta- dizer. É outra coisa. Não é Agora outra chega uma coisa. pessoa lá e diz o seguinte, Mas se você ó, está plantando o terreno, esse você está aqui é ocupando meu, o terreno. Porque eu fui autorizado a Viu, entrar vereador aqui. Fernando? Eu não estou dizendo. Quero que as pessoas entendam aqui. Se eu sei que a pessoa precisa, ela está lá tirando o seu alimento. Mas não é dela. É isso que eu Sim, quero deixar mas bem ela claro. tem Então consciência que não é dela. então, o mesmo direito que um não tem de construir, o outro não tem direito de estar lá plantando, porque ele está usando o mesmo terreno que é o terreno público. Porque senão está aí um advogado lá, você vai ter que abrir espaço para todo mundo ir lá querer plantar. Só para Deixar bem claro isso aí. Só Porque pra... senão, é isso que eu dizia, a gente começa a querer jogar um lado contra o outro, contra o poder público, porque no poder público um deixou entrar, o outro não sei o que, está deixando o outro de plantar. Vamos deixar bem claro isso. Um nós pode temos, plantar, nós o outro temos, não pode ocupar. Nós temos Ah, um mas outro enquanto a caso, pessoa- vereador Fernando, na rua Malvas. Esse nós estamos cuidando. Tinha um terreno lá que sobrou, e aí essa história do plantio tem que tomar bastante cuidado, porque tem umas pessoas que plantam ao longo de anos, de décadas, e o fato de plantar, elas usam isso. Eu cuidei do terreno por 15 anos, por 20 anos, para pleitear a titularidade desse terreno depois. Lá na rua Malvas, por exemplo, já fecharam a metade de um terreno, no meio do panorama. Aliás, eu até preciso passar lá para verificar se já não fecharam tudo aquilo e até já não construíram lá. Vereador Amâncio, nós somos sabedores que a área pública não tem invasão de jeito nenhum. Não tem como. Não tem lei que faça isso. Entendeu? Então, agora, o que não pode é o poder público fechar os olhos de uma pessoa que cercou, encheu de lataiada lá em volta lá, está muito belo e formoso lá, e aí o pessoalzinho que plantava lá para comer lá, mas nesse caso, sai daqui, isso aqui é meu agora. Ó. Nesse caso não fechou, Fernando, está dentro do prazo Sim, da eu tô falando notificação do outro terreno do lá. panorama. Então, inclusive eu fiz um projeto no passado, aqui em 94, que Planta Trabalha Colhe. É um projeto em que as pessoas poderiam se utilizar desses espaços para plantar. O projeto não foi regulamentado, não aconteceu nada, porque a iniciativa é do Legislativo. Mas se fosse regulamentado, ou se for regulamentado, aí atende essa questão legal. É evidente que se tiver uma lei, tem que Agora, ocupar o que não pode mesmo. é isso aí, alguém chega e toma posse mesmo do terreno. Vereador, me concede uma parte. O que está acontecendo é o seguinte, tem essa questão da regulamentação das invasões aí que aconteceu lá atrás, e quando esse pessoal que está invadindo agora ficou sabendo que vai regulamentar essas invasões antigas,
começou uma correria para poder invadir, para poder regularizar Pra também. se beneficiar depois. Que já vieram muitos perguntar para mim. Vou invadir tal lugar. Falei, a responsabilidade é sua, eu não autorizo, a prefeitura não pode te autorizar. Se alguém te autorizar, a responsabilidade é da pessoa. E a hora que der um problema, a pessoa vai falar que ela não te autorizou. Então, o que aconteceu foi isso. Após essa questão da regulamentação fundiária, eu acho que é isso, né? Sim, regularização Virou fundiária. isso, regularização fundiária. Virou uma correria de um pessoal querendo invadir às pressas. Você pode ver que as invasões antigas são construções até bem feitas. Essas umas de agora é feito de qualquer jeito para poder ganhar o espaço. Mas não tem um TAC que foi firmado que até aquela data, tudo bem dali para frente, não tem um TAC em cima disso? Tem o TAC, tem. Só que daí não tem como provar se a pessoa... Quanto tempo faz que a pessoa invadiu? Invasão é invasão, não importa se tem 2 anos, 3 anos. Agora, só para finalizar, senhor presidente, o vereador Rafael abordou essa questão dos prédios públicos e o doutor Ismar. O Fernando tem um servidor lá na Regional de Saúde, não sei se aposentou ou não, o Arruda, que passou no CREA há mais ou menos uns 2 anos. É um escândalo isso, né? Com uma relação, por algum motivo, alguém do governo do Estado deu uma relação de terrenos do governo do Estado para ele checar a situação dos terrenos. Ele passou lá no CREA porque ele não tinha noção da localização desses terrenos. É uma barbaridade. As margens da PR, lá em frente, o Jardim Primavera, está inteirinho invadido. Aquilo é tudo terreno do governo do Estado. Tinha um terreno do governo do Estado na rua Quintino Bocaiúva, ele andou a Quintino Bocaiúva inteira, não tem nenhum terreno vago. Então é sinal de que alguém construiu num terreno do governo do Estado no centro da cidade. Tem uma outra área, às margens da BR-369, de Nove Alqueires, que ele não tinha a menor ideia. Tem um sítio. Nove Alqueires é um sítio do governo do Estado e eles não conseguiam achar onde é que ficava isso. Então, era uma imensidão de terrenos aqui na cidade e o governo do Estado sequer sabe onde é que ficam esses terrenos. E depois, muitas vezes, jogam nas costas do povo trabalhador despesas que eles poderiam resolver de outra maneira. A área para construção, por exemplo, que a prefeitura muitas vezes gasta valores altos, muitas vezes o governo do Estado tem disponível, mas curiosamente não sabe nem onde fica, né? Passamos à ordem do dia. Projetos em apresentação. Projeto em apresentação. 36819, Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a alterar a Lei 7417, de 28/8/2017, Plano Plurianual 2018-2021. Será encaminhado. Projeto de Lei 36918, Executivo Municipal, dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução de lei orçamentária do município Cornélio Procópio para exercício financeiro 2020 e da outra providência. Será encaminhado. Projeto de Lei 37419, Executivo Municipal, da nova redação, cláusulas, itens de Lei Municipal 31819 da outra providência. Será encaminhado. Projeto 37519, Executivo Municipal, abre crédito adicional especial do valor de R$ 3.700, R$3.700.000, exercício financeiro de 2019. Será encaminhado. Projeto de Lei 00819, mesa diretora, altera a Lei Municipal 26916. Será encaminhado. Pedido de informação 13019, Luiz Carlos Amâncio, solicita informação de doação de terreno realizado pela administração pública. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contactos levantem. Aprovado. Requerimentos. Protocolo 12919, Luiz Carlos Amâncio. Ementa. Requer Câmara itinerante nos modos de procedimentos aprovado anteriormente. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contactos levantem. Aprovado. Protocolo 13119, Luiz Carlos Amâncio. Requer transmissão da sessão de Câmara em emissora de rádio. Em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra, vereador Fernando. Estava hoje lendo aqui a pauta da Câmara e me lembrei do Chico Floro, em 1981, fazendo um discurso que a Câmara tinha que ser transmitida através da rádio. Tá? Porque era uma forma
dos vereadores publicarem o seu trabalho que eles realizam na Câmara. E, senhor presidente, as palavras podem ser perigosas, mas a gente que tem um mandato eletivo tem que, às vezes, colocar algumas coisas que não me entendam de outra forma. Se entenderem, paciência. A Rádio 104 é do prefeito municipal. A Rádio Graúna tem uma relação muito grande com o prefeito municipal. A Rádio Cornélio é uma rádio AM que, nesse aspecto, eu não vejo com grande dificuldade. Por onde que os vereadores vão se comunicar? Por onde que a gente vai se comunicar? Né? Então, eu quero dizer que a mesa da Câmara precisa de fazer uma reflexão e trazer esse instrumento de comunicação para a gente poder estar conversando com a população que acompanha a sessão da Câmara. Né? Tem muita gente que ouve, os guardas noturnos, o pessoal que trabalha à noite, os familiares da gente que acompanham o nosso trabalho, as pessoas que gostam da gente, acompanham através da transmissão da rádio. Então, eu quero aqui dizer ao senhor presidente que nós já nos conhecemos há muito tempo. Tá? Dá uma conversada com o pessoal da mesa da Câmara, abre um processo licitatório, se for o caso, ou existem outros instrumentos, né? Senhor Fernando, eu deixar bem claro, porque a partir do momento que a gente assume um cargo, a gente tem o ônus e tem o bônus. E eu não me furto de críticas, não me furto de sugestões, e eu não posso aqui colocar a mesa em xeque, até porque a decisão que foi tomada pela minha pessoa, eu comuniquei à mesa diretora. Deixar bem claro aqui, sem dividendos políticos, deixar bem claro. Nós tínhamos uma transmissão, já falei semana passada aqui, por uma rádio do município. Não quero aqui citar nomes, se tem ligações políticas ou não tem ligações políticas. Eu quero deixar bem claro que eu pauto o meu mandato como presidente aqui e tenho zelo pelo dinheiro público, igual eu tenho zelo pelo dinheiro da minha família. Nós tínhamos uma transmissão que era paga aqui pela sessão da Câmara. Deixar bem claro isso, porque as pessoas têm mania de querer jogar eu contra a emissora de rádio ou não. E essa transmissão não poderia mais, pelo ordenamento jurídico desta casa, pelo advogado concursado, ela ser continuada por aditivos. Ela tinha que ser feito o processo licitatório. E eu disse bem claro aqui que o ano passado foi pedido para o ex-presidente Badaró fazer o aditivo, ele não poderia, porque o parecer do advogado era o mesmo, quando eu assumi, era o mesmo. E eu chamei a imprensa que estava transmitindo e disse, eu não posso aditivar, eu vou abrir um processo licitatório. Foi aqui dentro de uma sala desta casa. E a resposta foi dita a mim, se for abrir processo licitatório, eu não vou participar. Deixando bem claro isso, posso pagar o dividendo político disso, mas isso é a verdade nua e crua e Deus está vendo isso. E a partir daquele momento eu fui procurado por outras rádios que me pediram autorização para transmissão gratuita. Então eu pergunto à população, se eu posso transmitir gratuitamente, porque eu vou pagar um serviço que vai ser transmitido gratuito. Então está o jurídico desta casa, porque eu não posso dar autorização para um, se eu der para um, eu tenho que dar para todos. Então o jurídico desta casa está fazendo as formalidades legais e abrindo a transmissão para quem quer que seja fazer a transmissão. Deixa bem claro isso. Sabe, eu não sei se isso é um jogo de picuinhas para tentar me jogar contra a imprensa ou não, mas eu estou deixando bem claro. E a transmissão está sendo feita, porque também tem uma aí, e esta poderia ser aditivada, e ela foi aditivada. Se eu pudesse juridicamente aditivar a transmissão, eu ia aditivar. Como depois que eu não pude, eu fui procurar me informar, se eu tenho uma transmissão que pode ser gratuita, eu não acho justo você pagar um valor irrazoável muito bem, que é um dinheiro que não é meu, não é seu, não é de ninguém, é um dinheiro do povo, se eu posso equnomizar esse dinheiro. Deixar bem claro isso, para as pessoas não quererem ficar me jogando contra a emissora A ou contra a emissora B. Essa palavra, senhor presidente, quando eu pontuei aqui a necessidade de transmissão, eu tomei até o cuidado, apesar de reconhecer a importância do trabalho da Rádio Cornélio, eu tomei o cuidado de pontuar a necessidade da transmissão, sem evidentemente que houvesse nenhum tipo de direcionamento. Claro que se puder transmitir de graça, é ótimo que se transmita de graça. Então, o que nós precisamos, na verdade, mesmo sendo de graça,
que haja essa transmissão para que nós tenhamos esse canal de comunicação com a Nós população. estamos fazendo todo esse ordenamento para que dê autorização para que todas tenham o mesmo direito. Em relação, igual foi dito no terreno, não é direito de um entrar e não é direito de outro plantar. É só isso, é dar igualdade para todos. Tá, mas quando que o jurídico vai entregar essa proposta? Mas já foi encaminhado a ele. Eu não sou jurídico, eu não posso apertar ele e falar, você me deu esse parecer assim. Ele tem que dar o parecer que ele, como jurídico, ele acha que é o parecer correto, vereador Fernando. Eu não sou advogado. Eu não estou aqui, eu estou presidente, eu não estou aqui forçando nenhum funcionário a dar um parecer que me interessa ou não, ou barrando um parecer. Eu deixo livre para que eles façam o trabalho deles. Até porque a transmissão está sendo feita pela TV Câmara Regional. Sim, mas um parecer desse aí não é um parecer que demanda de tanto tempo. Tudo né? bem, o senhor está aqui como vereador, amanhã ele vai estar aqui na quinta-feira, o senhor cobre isso dele também, me ajude a cobrar. Deixa eu fazer uma colocação, senhor Só que o presidente. que eu não aceito é esse jogo querendo me jogar contra a imprensa. Porque eu vou deixar bem claro aqui, eu estou aqui zelando pelo dinheiro público. Deixa eu fazer uma colocação ainda com relação a isso. Até o ano passado, é uma situação curiosa até. Quando tinha transmissão ou proximidade com algumas emissoras de rádio, essa sessão vivia cheia de repórteres. Eles vinham aqui, na verdade entrevistavam um ou outro, não entrevistavam todos os vereadores, mas a imprensa ficava aqui, a PAC transmitia, as outras, vou citar aqui especificamente a Graúna, que vivia aqui na sessão entrevistando vereadores, mesmo não transmitindo. Sumiram. De uma hora para outra, a Graúna, por exemplo, não comparece mais nessa... Vereador, é que os dois meninos que faziam estão fazendo curso de Direito. Então eles não têm tempo de vir aqui. Eu acho essa justificativa... Não, assim, é que eles eu perguntei para eles dias... uma emissora de rádio como eles estão fazendo curso de Direito, eles não têm tempo de vir na Câmara. É que uma emissora de rádio que quer cobrir a vida política da cidade, se ela perde 2 repórteres, ela que contrate outro para fazer o mesmo trabalho. O importante é levar informação à população e aí causa estranheza, senhor presidente. Pega emissoras grandes da cidade. Nós temos 2 FMs e 2 AM. Não interessa para elas o que é debatido nessa Câmara, para eles simplesmente se ausentarem, não virem, não discutirem, não divulgarem. Mas isso aí você tem que perguntar para eles, não para nós. Não, eu estou manifestando essa estranheza, não perguntando, eu estou manifestando a estranheza mesmo, porque os assuntos que são debatidos aqui são de interesse da população. Agora, o que é de interesse da população não é de interesse da imprensa? É uma situação curiosa, né? Ô, vereador, algumas pessoas da imprensa não vão muito com a minha cara, e eu também não faço questão, porque eu não estou aqui para agradar eles, eu estou aqui para fazer o trabalho para a população. O que acontece, desde o início, que aconteceu muito, é chegar aqui e me dá R$300 por mês, e quem achar ruim, eu dou o nome aqui também. Quem achar ruim pode falar que eu dou o nome, para mim não tem problema nenhum. O que acontece é isso. Muita gente que ficava aqui é que recebia, é que ficava pedindo dinheiro para vereador. E quem quiser colocar isso aí aonde quiser, para mim não tem problema nenhum. Se quiser falar mal de mim na rádio, pode falar, eu não estou nem aí. O que acontece é isso. Essa é a justificativa. Quando recebe, vem aqui e entrevista. Se você pagar R$300 para qualquer um, ele vai vir aqui e vai te entrevistar toda semana. Se você não pagar, ele não vai te entrevistar. É o que acontece aqui. Vereador, parece que teve um incidente aí, uma discussão também há algum tempo atrás, que inclusive acusaram aí um vereador de ter feito um vídeo acusando um radialista do município, né? Que inclusive o radialista ficou de dar o nome desse vereador e até agora generalizou aí para toda a Câmara e não foi dado. Parece que depois desse fato aí também, parece que houve um distanciamento, né? O que a gente percebe é que o interesse acaba sendo pessoal, não como ele, quando vai falar de diária, é o interesse da população. O vereador gastou tanto de diária, mas não sabe o que o vereador foi fazer em Curitiba, não sabe se foi atrás de emendas, se foi atrás de recursos para a cidade. Isso aí eles não falam, eles só justificam assim, gastou tanto. Daí eles não têm a justificativa. O que acontece é que dá a impressão que é pessoal. Recebeu, vem e faz o trabalho. Não recebeu, e eu também não sou a favor de ninguém vir trabalhar de graça. É esse o sentido que eu tento dar, senhor presidente. Não é uma questão minha. De repente o vereador Jones, o Tião da Venda, o André, qualquer um dos vereadores aqui, faz um trabalho interessante aqui. É justo com esse vereador, qualquer que seja esse vereador, que tenha a divulgação adequada, né?
Eu nunca vi as rádios de Cornélio, você chegar lá e querer falar, elas proibirem. Não, isso aí também eu vou concordar, mas eu vou cortar aqui, ô vereador. A questão do convite, até hoje, eu só fui convidado pela Rádio Cornélio, vou deixar bem claro. Até o Alisson da Graúna, às vezes em contato com ele abre o espaço, fala, se você quiser ir lá comentar alguma coisa, você pode ir, André, está aberto o espaço. Agora, eu acho que eles deveriam convidar mais o vereador para falar do trabalho, não só quando tem algum problema, alguma como se diz, quando envolve alguma polêmica com o vereador, aí eles caem matando. Mas para mostrar o trabalho do vereador, ninguém procura o vereador. A não ser se ele pagar. Se ele pagar, aí ele pode mostrar. Continue a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem. Aprovado. Passamos às indicações. Indicação 13319, Edmar Gomes Filho. Indica recap asfalto na Rua Portugal, entre a Rua Pará e a Rua Ferrúcio da Costa Centro. Será encaminhada. 13419, Edmar Gomes Filho. Indica recap asfalto da Rua Quintino Bocaíva até a esquina da Rua Pará, em toda a sua extensão. Será encaminhada. 13519, Fernando Pepes e Rafael Sampaio. Indica cascalhamento da estrada da Rua Fazenda Santo Antônio, bairro São Luís, passando pelo Fazenda São José Jorge. Será encaminhado. Nada mais a tratar. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.